Oi, gente, de novo. Eu vim aqui pra gente bater um papo sobre... Eu vim prometendo aí um vídeo a respeito de trabalho aqui no Canadá, como foi todo o processo pra mim, como tá sendo esse processo pra mim. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Jaqueline. Eu estou morando aqui em Surrey, em British Columbia, uma cidadezinha bem coladinha assim com Vancouver, que faz parte ali do que a gente chama de Metro Vancouver. E o objetivo desse vídeo hoje é trazer assim com detalhes a respeito de trabalho aqui no Canadá, como foi o processo, com o que eu tô trabalhando, quais as vagas que eu apliquei e tudo mais. Pra dar um contexto pra vocês, eu sou formada no Brasil em medicina veterinária, me formei ali no finalzinho de 2021 e logo assim que eu me formei, eu me mudei da cidade que eu fazia minha faculdade, minha universidade, me mudei para outra cidade e lá que eu comecei a minha carreira na veterinária no Brasil. E aí desse final de 2021 ali, 2022 e 2023, eu fiquei meio que em um limbo. Consegui fazer algumas entrevistas, estava fazendo plantões em algumas clínicas, plantões noturnos, plantões de 12 horas, mas como o nosso plano Canadá já começou ali no início, mais ou menos de 2022, assim que eu me mudei, isso já estava na minha cabeça, o que eu vou fazer, será que eu invisto aqui na veterinária? Então isso sempre ficou na minha cabeça e a cabeça sempre pensando ali no Canadá, quando a gente ia vir, porque o plano até então era a gente vir no máximo no final de 2023 para 2024. Então as minhas alternativas no Brasil era continuar na veterinária. Eu comecei uma pós-graduação em emergência e urgência de pequenos animais, então eu comecei a estudar, comecei a fazer uma pós online ali. Foram 2 anos assim de planejamento e de incertezas, e é assim que a gente decidiu vir para o Canadá. Veio aquela pergunta: eu vou desistir da veterinária no Brasil? Eu vou parar com a profissão? Eu não vou mais trabalhar com isso? Porque, se você não sabe, aqui no Canadá, o nosso diploma de veterinária, ele tem que sofrer uma revalidação. Você tem que fazer ali provas, você tem que pagar, é um custo, não é barato, para você poder atuar como veterinária aqui. Eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo com uma veterinária que ela fez todo esse processo de revalidação para trabalhar aqui no Canadá. E assim, é um processo bem extenso. Pelos relatos dela, você tem que fazer, se eu não me engano, são 4 provas, assim, bem extensas, com diferentes metodologias. E no nosso caso, no caso do Bruno vir estudar, eu vim com visto de trabalho por esses 2 anos, que não é uma residência permanente, então a gente não sabe até onde a gente vai poder ficar no país. Eu percebi que não valia a pena fazer esse processo nesse momento aqui no Canadá. Então eu tive que buscar alternativas de trabalho. Claro que veterinária é uma questão assim pra mim, muitas coisas. Então, como eu falei, é muito difícil você já chegar trabalhando na sua área aqui, principalmente as áreas da saúde. Existem sim algumas outras profissões que você precisa fazer a validação do seu diploma, mas no caso da veterinária, realmente não valia a pena de início. Eu vou confessar que de certa forma isso foi um pequeno alívio pra mim, porque nesses últimos anos, assim que eu me mudei, assim que eu me formei, e eu acho que isso acontece com muita gente da veterinária, que pelo menos eu conheço, né, colegas de trabalho, colegas que se formaram comigo. Eu saí muito frustrada da faculdade assim que eu me formei. Eu tava bem desanimada e foi um dos motivos que eu quis também mudar de cidade. E aí eu achei que o problema era na minha cidade e depois eu percebi que não é na minha cidade, que na verdade a profissão como um todo é uma profissão que drena muito emocionalmente, mentalmente, fisicamente, e percebendo que isso não estava só acontecendo comigo, isso acontece com vários conhecidos meus, talvez aconteça com você que está assistindo. Eu acredito que essa vinda para o Canadá foi muito importante para mim, para recalcular uma rota, para ver o que era melhor para mim, para dar um tempo para eu pensar se realmente é isso que eu tô querendo, se eu quero desistir da veterinária, se eu quero seguir um outro caminho, se eu quero continuar estudando essa área, mesmo que não seja para trabalhar como veterinária, porque aqui também tem essa opção, e quais são as minhas alternativas. Chegando aqui no Canadá, eu já cheguei com um visto de emprego. Se você não assistiu o vídeo que eu falei de como foi o nosso processo até chegar aqui, eu recomendo
você assistir, que já tá aqui no canal. Mas chegando aqui no Canadá, eu cheguei com um visto de trabalho e demorou um tempo, assim, um período de umas 3 semanas até eu começar de fato a procurar um emprego, porque você precisa ter alguns documentos que você precisa apresentar para o seu empregador. Como chegamos em período de festividades de final de ano e tal, demorou um pouco mais pra gente conseguir esses documentos, que é o seu SIN number, que é como se fosse o CPF daqui, que eles utilizam no banco para te empregar, para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Então ele é um documento muito importante e necessário que você consiga um emprego aqui. O segundo documento é sua conta bancária, que a gente teve que abrir aqui também, porque seria onde recebe o dinheiro do seu salário, se você for empregada. Então era muito bom ter já essa conta pronta, separada, na hora que fosse procurar um emprego, porque se fosse uma contratação imediata, você já teria que ter esses documentos. E o documento eu acho que mais importante também, mas que a gente não precisou ir atrás porque você recebe assim que você chega aqui no Canadá, assim que você passa pela imigração, é o seu permit, que é a comprovação que o governo te deu de que você tá apta a trabalhar sem nenhuma restrição. Então esse documento é muito importante. Eu acho que esses 3 documentos são o que eles pedem na hora da contratação. E aí eu comecei de fato a me inscrever em várias vagas de emprego aqui. O meu plano inicialmente era me candidatar para qualquer tipo de emprego. Em restaurante, seja de cleaner, que é quem trabalha com limpeza, seja como passeando com cachorro. Então qualquer emprego que desse o salário mínimo, que trabalhasse com horas, né? Já estava o suficiente, porque eu já estaria ajudando nas contas de casa, né, que a gente tem que pagar todo mês. No momento eu estou empregada e eu vou dizer agora o que eu fiz para conseguir um emprego aqui no Canadá sem ter nenhuma experiência no país, que é algo que eles prezam muito aqui. A primeira experiência canadense, ela conta muito aqui na hora de você procurar um emprego, porque se você já conseguiu trabalhar em alguma empresa canadense, aos olhos dos outros empregadores, então ela tem uma experiência no país, então ela consegue se comunicar, ela consegue trabalhar, então eu vou contratar essa pessoa. E é muito fácil você conseguir o segundo, o terceiro emprego após isso. O problema é o primeiro emprego, que é o mais difícil. Então, como procurar emprego no Canadá? A primeira dica que eu digo pra vocês é pesquisem muito como o Canadá contrata. Eu vou dar essa dica que eu peguei. A gente acompanha vários influenciadores, como eu falei no outro vídeo, né? A gente acompanha vários influenciadores aqui do Canadá. Influenciadores, assim, porque as pessoas vivem aqui no Canadá e elas compartilham, assim como eu tô compartilhando, a vivência aqui, o jeito que as coisas funcionam aqui. A gente acompanha muita gente que mora aqui, brasileiros. Então, basicamente, o que a gente fez, tem uma pessoa em específico, ela se chama Júlia no Canadá. Ela não tem vídeo no YouTube, mas ela trabalha mais no Instagram. Ela faz vários destaques. Ela já é residente permanente no Canadá, mas ela ela mostrou toda a trajetória dela, como ela conseguiu o primeiro emprego dela. Eu peguei várias dicas que tem no Instagram dela a respeito desses empregos de entrada. E a maioria das dicas eu tirei de lá, porque é uma pessoa que já viveu, uma pessoa que sabe o que tá falando, que ela já tem experiência. Então você tem que aprender com o erro e os acertos das outras pessoas para você conseguir algo para você. Você tem que se preparar para isso. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link do Instagram dela para você acompanhar, para você dar uma olhada se você tiver curiosidade, porque as dicas dela são muito boas. Eu utilizei o modelo de currículo dela para eu fazer entrega e eu consegui esse emprego agora através desse modelo de currículo. Então eu super recomendo você dar uma olhadinha. Para começar, tem que começar pelo seu currículo. Eu fiz várias versões de currículos, tirando algumas informações, colocando outras, dependendo da vaga que eu ia aplicar. A maioria das vagas que eu apliquei foi meio que da minha área, assim, com animais, em hotéisinhos, que é que eles chamam de daycare, né, de cachorro, que é pra passar o dia, tipo uma creche de cachorros. Apliquei também como assistente de veterinária, que é uma posição abaixo do técnico no Brasil. É meio que você não precisa de nenhum curso, qualquer pessoa, assim, que tem experiência com animais, assim, que goste de animais, que queira aprender mais, você consegue trabalhar como assistente de veterinária, que tem um pouco de conhecimento. Até tem curso de assistente, mas assim, não é uma coisa assim obrigatória pra você ter. Para o emprego que eu consegui, eu tirei qualquer informação a respeito de educação. Tipo, se eu sou formada no Brasil, eu não coloquei que eu era formada em medicina veterinária, porque eu tinha muito medo de eles me cobrarem um conhecimento
que a vaga não necessitava, sabe? De eles te colocarem uma função extra só porque você colocou ali no seu currículo que você é qualificado a mais, né, do que eles estão pedindo. Foi orientado pela nossa querida Júlia, né, que foi de quem eu tirei as dicas para fazer esse currículo, a não colocar realmente formação, graduação, pós-graduação que você tenha nessa área, porque eles sentem que você é muito qualificado para aquela área no meu caso, eu estou procurando áreas que você não precisa de qualificação nenhuma, que você só precisa ali ser dedicado no trabalho, querer aprender e querer fazer as coisas. Se verem que você é muito qualificado, que você é overqualified, eles podem te cortar dessa vaga por perceber que você pode conseguir coisa melhor muito rápido. Você pode ser contratado em outra empresa muito rápido e abandonar aquele emprego, sendo que o que eles querem é que você permaneça nessa posição e queira só trabalhar, se acomodar ali e ficar naquela vaga para sempre, para eles não precisarem ficar com vários processos de recontratação. Então, até em entrevista mesmo, que a gente é acostumado no Brasil é falar, eu quero crescer na empresa, eu quero ganhar mais, não sei o que, não. Eles só querem que você faça o seu trabalho e permaneça ali acomodado naquela vaga, dando lucro pra empresa ali naquela vaga. Eu sei que é muito diferente do Brasil, né, a gente ter que falar, não, eu quero ficar aqui, eu só quero pagar minhas contas, mas essa é a realidade. E você tem que usar dessas táticas pra falar que você só precisa de um emprego naquele momento. Então, especificamente no meu currículo, eu fiz exatamente assim. Eu coloquei nome, algumas informações, tipo só telefone, informações de contato e a área que eu morava, porque muitos empregos aqui, eles precisam saber onde você mora, ou eles perguntam se você tem carro, se você pode chegar lá de carro. Muita gente só contrata se você tiver carteira de motorista e carro. Muitas vagas mesmo que eu vi, tinha escrito lá, só se candidate se você tiver um veículo, ou só se candidate se você tiver como se locomover com carro, ou se tiver uma carteira de motorista. Então, literalmente, enquanto eu tava editando essa parte do vídeo, eu acabei de receber uma ligação de uma vaga que eu me candidatei há 2 horas atrás. E ele queria saber se eu estava disponível para trabalhar. Só que, quando a gente chegou no ponto da carteira de motorista, eu falei que não tinha ainda. E o cara ficou muito triste e falou pra eu ligar pra ele, por favor, assim que eu tirasse a minha carteira de motorista, porque ele tava procurando alguém com as minhas experiências. Então, só pra dar um contexto e pra dizer pra vocês que realmente é muito importante ter carro e carteira de motorista aqui. De uma maneira bem simples o currículo, porque muita gente aqui também fala que eles trabalham com processos seletivos com o IA, então o IA vai escanear ali seu currículo e se tiver muita informação feito em Canva, em PowerPoint, a IA ela não vai ler o seu currículo, então você tem que fazer ali bem simples no Word mesmo, pra ver se dá certo. Vi o relato de uma pessoa que deu certo pra ela fazer em Canva, mas já era uma vaga assim mais elaborada, então eu acho que a pessoa avaliou o currículo dela manualmente, viu que estava realmente bem feito, porque ela fez um currículo assim bem feito, então dá certo. Então não tem uma regra assim específica, mas de maneira geral, assim, eu recomendo você fazer um currículo bem simples, que é uma vaga assim que não demanda muito assim conhecimento, um currículo assim super extenso, e é o que deu certo pra mim. Então eu tô repassando a minha experiência, né? Como eu falei, eu não coloquei nada de escola, de conhecimentos, de cursos, de graduação, nada, não coloquei nada de educação. Eu estava na esperança de que eles fizessem as perguntas a respeito disso na entrevista, então tá aí uma dica pra você deixar assim algumas peças faltando pra eles ficarem curiosos a respeito do seu perfil e te chamarem pra uma entrevista. Essa parte de skills e abilities, que é as suas qualidades, as suas habilidades que você tem no emprego, são coisas assim no geral que você vai se avaliar e falar, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, e é a parte que você vai se vender. Não falei em momento nenhum assim, ó, sou brasileira, quero trabalhar, eu só deixei ali implícito ali idiomas, inglês e português nativo, se quiser me contratar eu tô aí. E na parte também de experiências que eu coloquei lá, que as minhas experiências anteriores eram no Brasil.
Então você não precisa deixar muito específico ali, nem o seu tipo de visto, nem nada. Isso eles vão perguntar na entrevista pra você, se você pode realmente trabalhar ali, se você tem um permit de trabalho. E a sua disponibilidade, se você pode trabalhar full time ou part time. E agora, pulando para as minhas experiências, eu coloquei só 2 experiências do Brasil pra eu conseguir um emprego aqui. Porque eu não quis colocar experiências como se eu fosse veterinária mesmo, até porque eu não mencionei que eu era formada, e nem dos plantões, nem de nenhum curso que eu tava fazendo. A vaga que eu tava me inscrevendo é bem básica, então essas experiências que eu coloquei já estavam suficientes para os requerimentos daquela vaga. Eu entendo que pra muita gente, tipo, nossa, mas quanto mais coisa você colocar, mais chance você tem daquela pessoa ver que você é boa e te chamar pra aquela vaga. Eu entendo isso e isso pode realmente acontecer, mas tudo isso vai depender das vagas que você tá procurando, do que você quer, se é aquilo realmente que você quer, aquele emprego, ou se você tá desesperado e tá aplicando pra qualquer coisa. Como você pode ver, o meu currículo é só uma página. E aí no finalzinho, assim, depois que eu coloquei as experiências, eu coloquei um grito de socorro de, olha, quero muito trabalhar, tô aqui, tô aceitando qualquer shift em qualquer horário, trabalho final de semana se for necessário, tô aberta a aprender, tô aberta a dar as referências, porque se você vê a experiência que eu não coloquei contato de nada, e-mail de nada, porque eu estava esperando também que eles perguntassem isso na entrevista. Isso porque na maioria das aplicações que eu fiz, se não todas as aplicações que eu fiz, foram online. Eu não fui nem em lugar fisicamente entregar o meu currículo. Então eu tinha medo desses sites vazarem as informações, ficarem mandando spam para essas pessoas o que eu não queria. Então, como meio de proteção, eu preferi colocar ali no finalzinho do currículo, estou aberta a dar as referências das minhas experiências posteriores. Então foi isso que eu fiz. Teve gente que pediu as referências, teve gente que nem se importou se tinha referências ou não. Então isso depende muito também. Esse foi meu currículo, eu fiz algumas modificações ao longo do tempo, dependendo da vaga, como eu falei, que eu ia aplicar. Eu fui mudando conforme a vaga, você vai vendo ali o que dá pra fazer a adaptação. Com currículos em mãos agora, aonde você vai aplicar? Eu entendi que o que funciona aqui para esses empregos iniciais, o entry level, né, famoso entry level, que você não precisa de muita experiência, eu aconselho você fugir do LinkedIn e aplicar no Indeed, que são as vagas ali que o pessoal tá sempre anunciando nos bancos de emprego, né, e você consegue ali pegar as vagas, todo tipo de vaga dessa área. Ao todo, no mês de janeiro, eu apliquei para 35 vagas. Algumas ainda estão em andamento, pra você ter uma ideia, porque muita gente aplica, dá até pra ver pra você quantas pessoas aplicaram na vaga, e recebi 7 retornos. Pra quem não espera nada, isso é bom, mas pra você ver, né, que você aplica ali pra várias vagas e você já é chamada pra uma ou outra, às vezes não é chamada pra nenhuma. Dessas 7 vagas, 2 eram vagas assim que eu não sei por que eu apliquei, porque eram coisas muito longes assim, que demoravam 2 horas pra ir, 2 horas só pra voltar. Inclusive eu apliquei pra uma vaga que era em outra cidade, que eu teria que me mudar pra poder trabalhar pra lá, e eles me retornaram, olha, você quer se mudar pra cá? E aí, a gente quer ouvir o seu interesse nessa vaga. E eu, meu Deus, por que eu apliquei? Assim, mas é muito bom porque você aplica e você vê que você não tá tão ruim assim, que as pessoas estão te chamando, estão entrando em contato, estão se interessando por você. Eu vou jogar fatos. Aqui no Canadá, o processo de contratação demora horrores. As pessoas demoram semanas pra entrar em contato com você, demoram 2 semanas pra ligar, você já acha que já foi descartado. Algumas pessoas param de te responder, te dão um ghosting. Então o processo aqui é meio complicado, você tem que esperar bastante tempo assim pra ter um retorno, para as coisas se resolverem. Desses 7 retornos que eu tive, desses 2 que eu descartei, né, desses 5 retornos que eu tive a primeira entrevista desses lugares. Minha primeira experiência com a entrevista aqui no Canadá, e eu já fiquei muito assustada, porque foi essa entrevista que a pessoa leu linha por linha do meu currículo e perguntou tudo que eu tinha colocado lá pra eu explicar, pra eu desenrolar alguma coisa de tudo que eu tinha colocado lá. E foi um pouco traumatizante, porque não foi nem a veterinária, foi tipo um técnico que pegou ali o meu currículo. Provavelmente a veterinária falou, entrevista lá pra você ter alguma experiência entrevistando as pessoas, e foi lá e me entrevistou. E a gente ficou num cubículo, assim, numa sala, ele na minha frente, assim, como se você estivesse bem aqui, e eu bem aqui, e ele com papel aqui, fazendo um monte de anotação. Eu olhei pro papel dele, tava, tipo, todo riscado, com várias coisas, tudo que eu falava, ele anotava, ele colocava no papel. Intimidador, assim, a entrevista, mas foi muito engraçado. Depois eu fiquei rindo, porque apesar de ter parecido bastante estranho,
ele percebeu que a situação tava um pouco tensa, ele tentou até fazer umas piadas, porque quando ele viu que eu era brasileira, né, ele falou: ah, você gosta de um esporte? No meio da entrevista, perguntando se eu gostava de esporte. Aí eu falei, eu não entendi de primeiro porque que ele tinha feito essa pergunta. Aí eu falei, não, eu não curto muito de esporte não, eu sou mais da dança, eu gosto de dançar, é o meu hobby. E aí ele ficou, e aí, mas o que você acha do Neymar? E aí foi que eu me toquei, eu sou brasileira, claro que eu tenho que dizer que eu gosto de futebol e que eu gosto do Neymar. Aí eu, é legal. Mas foi bem constrangedor e no final eu não consegui nem passar pra segunda fase da entrevista, porque também alguns problemas de comunicação, uma linguagem mais técnica. Ele fez muitas perguntas bem específicas, assim, eu fiquei, eu acho que não vai rolar pra mim não, acho que eu já fui cortada ali. Aí ele me tratou bem, né, apesar de ser bem estranha a entrevista, ele me tratou bem. E depois eles me retornaram falando que eu não tinha conseguido a vaga, o que é muito bom, porque a maioria das empresas apenas te dão ghosting, somem e nunca mais aparece. Então foi ótimo já pra eu ter alguma experiência de entrevista aqui no Canadá. Depois disso eu ainda tive entrevista por telefone de um daycare, que eles ficaram muito interessados, e aí eles me ligaram. Uma breve entrevista com perguntas bem fáceis assim de responder. Qual é a sua experiência? Por que você quer trabalhar com a gente? E eu falei tudo isso por telefone. E a pessoa que me ligou falou que ia falar com um gerente pra ver se agendava uma entrevista pessoal. E fiquei ali no limbo esperando pra ver se eles iam retornar. E a terceira vaga que eu fui chamada pra entrevista também foi em daycare também, foi aqui perto de casa. Normalmente essas vagas de daycare são bem simples, você tem que estar ali com os animais, você tem que ter uma noção de comportamento animal, principalmente cachorro, né, que são daycare de cachorro. Saber lidar com animais, saber o que estressa eles, atender as necessidades, fora os trabalhos gerais, com limpeza, com relacionamento interpessoal, com a equipe, trabalho em equipe, enfim. Essa entrevista de daycare, na verdade foram 3 daycares que eu fui entrevistada, foram muito de boa, muito simples, é uma área que eu já tô acostumada a trabalhar, então, ao contrário da veterinária, que boa parte do tempo você está em contato com animais que estão doentes, animais que precisam de um tratamento de alguma forma, de alguma doença, de alguma condição. No daycare você só tá com animais ali saudáveis, animais felizes que estão ali para passar o dia. Claro que tem a responsabilidade, né? Principalmente quando você vai passear com os animais, tem algumas regras que eles explicam direitinho como funciona aqui. Por exemplo, no país a gente tem muitos animais de rua, né? Aqui você quase não vê, eu não vejo muito, eu não vi, eu acho que não vi ainda nenhum animal de rua. É uma outra realidade. O impacto que eu tive aqui sobre isso é muito legal. E eu mato a saudade dos meus cachorros que eu deixei no Brasil com a minha família, do meu gato que eu deixei com a minha família no Brasil. Mas voltando, fiz as 5 entrevistas. Dessas 5 entrevistas, eu tive 4 retornos para a segunda fase da entrevista. Gente, o Canadá, como eu falei, o processo daqui demora muito. Para você ter uma noção, o último retorno que eu tive foi semana passada, para uma vaga que eu apliquei em janeiro. A gente já tá no dia 13 de março, então 2 meses pra pessoa retornar pra falar, olha, a gente quer te contratar. A gente demora bastante, porque alguns lugares fazem uma só entrevista e já te mandam a oferta de trabalho, outros lugares fazem a segunda fase, a terceira fase, todo o processo de você mandar o documento, volta o documento, assina o documento, manda de volta, marca um dia pra você ir receber o treinamento, pra só depois você receber o dia que você vai começar a trabalhar de fato. Tudo isso demora muito tempo, muitas semanas. Eles não é no Brasil que você resolve tudo no dia, eles esperam. Se você mandou o e-mail na quinta-feira, você só vai receber o retorno na quinta-feira que vem, porque aparentemente eles trabalham uma vez na semana. Eu não sei como funciona isso, mas eu sei que demora muito. E durante essa espera você tá lá, né, gastando, tendo conta pra pagar. Então a minha dica é, assim que você puder procurar um emprego, já comece, porque até você ser contratada provavelmente vai demorar um pouquinho. Eu tive 4 retornos da segunda fase. Uma dessas vagas que eu tive retorno agora foi de manager. Eu me inscrevi para uma vaga para ser gerente de um daycare, por causa que a vaga descrevia e eu vi que eu me encaixava naquela vaga e eu me inscrevi. E aí eu recebi retorno, fizeram a primeira entrevista, gostaram, depois me retornaram agora para fazer a segunda entrevista, a segunda fase da entrevista, e não me contrataram porque acharam outra pessoa e eles iam abrir uma outra unidade, então o gerente era para essa outra unidade, então eles preferiram
colocar uma pessoa que já tinha experiência na gerência. Se você estiver dentro da vaga, se inscreva. Se tudo o que eles pedem você consegue se encaixar, se inscreve pra vaga. Foi isso, porque eu me inscrevi pra 35, ainda tem 17 aqui salvas. Se eu não começasse a receber os retornos, porque eu comecei a receber retorno das vagas, um seguido do outro, então eu tava muito desesperada aqui. Cara, se eu conseguir um emprego e a outra pessoa me ligar e aquele emprego for melhor, eu vou ter que me demitir. E são muitas vagas, eu não queria ficar nesse pulando de emprego para emprego. Uma dica muito valiosa que a querida Júlia deu: procure sempre algo melhor. Se você conseguir, não tenha medo de se demitir. Fala, olha, consegui uma coisa melhor, tô saindo, não tenha medo de... Não se apegue àquele emprego, porque você tá aqui por um propósito, você tem contas para pagar. Então pense em você nesse momento. Claro que você pode estar sempre também aplicando pessoalmente nas lojas, tem muita gente que faz isso. Mas como eu comecei a receber os retornos, né, dos lugares, eu não vi muita necessidade de sair para entregar currículo, até porque eu vi que não estavam funcionando para algumas pessoas, pelo menos aqui na região que eu moro, porque tava no inverno, as contratações diminuem, as pessoas contratam menos no inverno. Em muitos desses lugares você chega lá para entregar um currículo e tem um código QR assim para você escanear e se inscrever online, se candidatar online. Então não faz diferença você pesquisar um pouco para ver se aquela empresa tem algum formulário online antes, porque aí você vai estar só perdendo seu tempo. Continuando daquelas 4 vagas que eu fui chamada para a segunda fase, eu fui realmente de fato contratada por uma, que foi num daycare. Estou trabalhando em um daycare como Junior Dog Handle, que é basicamente aquilo que eu falei. Você tá ali com os animais, você tem que passar o dia distraindo os animais. Eu saio pra passear com os animais na rua ali do daycare, então você tem uma responsabilidade de não deixar o cachorro fugir, porque se o cachorro sair correndo e tal, isso pode acontecer algum acidente. Então tem certa responsabilidade, mas nada assim como a minha experiência como veterinária. Como eu falei, é um certo alívio estar nesse emprego. Talvez o ponto negativo desse emprego seja que ele é part-time, ou seja, ele é meio período e ele não me dá as horas necessárias de trabalho que eu preciso para pagar as contas de forma mais efetiva, porque como o salário aqui é calculado em horas, esse emprego, na verdade, né, o meu contrato é calculado em horas, então eu recebo o salário mínimo, que é R$16,75 por hora, que em British Columbia esse é o salário mínimo. Vai ter um reajuste agora em junho, vai para R$17,40, eu acho, por hora. Normalmente um trabalho full time, ele te dá ali cerca de 40 semanais. E o part-time que me foi oferecido é de 10 a 20 horas, então tipo, é menos da metade das horas que eu preciso pra pagar a conta. De 10 a 20 horas semanais é muito pouco pra mim, por isso que eu tô sempre assim procurando algo a mais, talvez um segundo emprego aqui. Mas como eu falei, todo o processo demora. E talvez essa primeira experiência em uma empresa canadense me ajude a conseguir esse segundo emprego. Então é ter paciência, saber que as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas não ter medo de aplicar para nenhuma vaga, não ter medo de trabalhar em nenhuma área. Às vezes você vai descobrir alguma coisa que você nem sabia que você gostava de trabalhar. Você vai ter menos que se preocupar. É o processo em si da contratação, porque eu sei que demora, mas é uma coisa bem simples, você consegue fazer por e-mail, eles mandam alguns documentos, você assina, eles pedem algumas informações suas para confirmar que você realmente pode trabalhar legalmente. Claro, né, que vai depender do seu cargo, mas basicamente é isso. A minha experiência foi bem simples, não foi nada assim muito burocrático, é só realmente a demora, mas é algo que você já tem que se preparar pro Canadá mesmo, porque aqui eles são um pouco atrasados em algumas coisas. Algumas empresas ainda utilizam fax. Algumas empresas pagam através de cheque. Aqui cheque é muito utilizado, assim, cheque você tem que ir lá no banco descontar o seu cheque. Eu tive um impacto muito grande a respeito da veterinária aqui, das clínicas de veterinária aqui no Canadá. Sei que existem exceções, mas no Brasil a gente é realmente muito desvalorizado, a gente se desvaloriza, a gente tem um péssimo costume de falar, cara, lá fora é muito melhor, às vezes nem é. Mas enfim, essa é a nova realidade, que apesar de tudo eu estou aprendendo muito e eu acho que os meus planos para o futuro aqui não estão muito claros, porque eu ainda estou decidindo mais ou menos o que eu quero fazer. Por hora eu só quero pagar as contas, só quero conseguir experiências aqui, aprender a viver aqui, porque faz pouquíssimo tempo que a gente tá aqui, 4 meses aqui.
Parece muito pra gente, mas eu sei que não é, porque tem muito a aprender ainda, muito a conhecer. Talvez seja um tempo pra pensar o que eu quero fazer realmente, se eu quero continuar na minha área de veterinária. Eu tenho pensado seriamente em trocar de profissão, porque eu estou tendo a oportunidade disso, de fazer uma escolha. Muita gente não tem essa oportunidade, então eu tô vendo o que é melhor pra mim, o que a minha cabeça e meu coração tá dizendo pra fazer. Que fique muito claro aqui que eu amo ter cursado veterinária, eu estou tendo a chance, a oportunidade de mudar o meu caminho, de reescrever uma história, talvez. Mas vamos ver o que o futuro aguarda. Vou estar aqui trabalhando, vou estar procurando outros empregos ao mesmo tempo. O Bruno também, ele estuda, mas ele tem direito a trabalhar, então ele tá procurando empregos na área dele e outros empregos gerais, assim como eu, de qualquer coisa que dê pra pagar conta. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma a ter mais uma ideia de como as coisas funcionam aqui, de ter deixado claro que não é tão fácil como parece, mas também não é impossível se é isso que você quer. As experiências são muito individuais, mas eu espero que eu tenha passado a minha experiência e ter deixado claro os prós e contras de vir morar, estudar, trabalhar aqui no Canadá. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Vai ter mais vlogs aqui pra vocês. Se vocês não perceberam, eu estou fazendo 4 vlogs no mês, aí um vídeo vindo conversar, aí mais 4 vlogs, aí um vídeo vindo conversar. Vou preparar também aquele vídeo com o Bruno falando do custo de vida, de todos os gastos que a gente teve. Eu sei que eu tô enrolando, mas é o que eu quero deixar bem direitinho aqui, vários vlogs, aí intercalando com esses vídeos, vindo conversar. Eu acho que tá dando certo dessa forma, mas eu vou vir aqui falar tudo pra vocês, atualizar quanto aos gastos, aos custos de vir aqui pro Canadá, tá bom? Beijo, até a próxima semana, tchau!